Oi, Cíntia, Japura no Paraná, que coisa maravilhosa. Boa noite, estou em crise de asma, acho que foi a fumaça da sentinela. Ai, é muito perigoso, Neide. Essas fumaças são muito perigosas. Tomo Aerolim várias vezes quando estou assim. Essas bombinhas causam algum problema no coração? Neide, não causam, porém, é o que a gente fala aqui direto. A Aerolim não é tratamento para asma. Ele trata a crise naquele momento, vai te tirar da crise. Mas para que você fique mais protegida, você tem que procurar um tratamento de controle, tá certo? Então é extremamente importante evitar as crises. Para evitar as crises, para que você esteja mais protegido, é importante que você faça um tratamento de controle mais direcionado, mais personalizado para você, tá certo, Neide? Olha só, uma outra dúvida é, doutora, eu fico muito angustiada na caixinha de pergunta aqui, né? Como evitar uma crise, como controlar uma crise, né? E me perguntando quais são os cuidados gerais de crianças asmáticas, de pessoas, dos filhos asmáticos, né? Gente, olha só, a melhor forma como evitar uma crise é justamente isso, tá certo? Então, se você vive em crise, se você está em crise, foi a fumaça, a melhor forma de evitar uma crise é você fazer o tratamento de controle corretamente. E o tratamento de controle é um dos pilares, o tratamento medicamentoso é um dos pilares. Ah, tem outros cuidados? Tem. O tratamento medicamentoso ele é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas existem várias peças aí que a gente tem que montar para formar um quebra-cabeça bem legal com a qualidade de vida que a gente quer, tá certo? Então, quando a gente fala em paciente asmático, em criança, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, é isso que a gente fala, de maneira geral, conhecimentos em asma. É extremamente importante a gente ter conhecimentos de forma geral. Por que a asma acontece? O que é que piora? O que é que piora a minha asma? Ter esse autoconhecimento. Quando é uma criança, a gente entender o que é que está piorando a asma daquela criança, né? Então, treinar o uso dos dispositivos, como a gente fala aqui direto. Então, assim, as medicações para asma não são medicações tão simples quanto tomar uma medicação. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter uma orientação. A gente precisa reavaliar de tempos em tempos se está ocorrendo algum erro. Então, isso é super importante. Ter o controle ambiental, né? Então, assim, é muito comum que paciente asmático também tenha rinite. Então, precisa entender como é que está esse ambiente do paciente asmático. E quando a gente fala isso, não é viver numa bolha, não. É entender o que é que pode estar ocasionando para a gente poder evitar e estar mais protegido, né? O tratamento de controle ele é fundamental, mas a gente precisa respeitar essas outras coisas. Ter esse monitoramento regular. E quem é que faz esse monitoramento regular? De estar ali no dia a dia, de vendo como é que está seu filho, como é que está, se está piorando, se está melhor, se está pior, o que é que está acontecendo, é justamente você. Você tem um papel fundamental na vida do seu filho. Então, isso é extremamente importante. Fazer a revisão clínica é importante. Então, não é só ir ao médico a cada 5 anos. Então, precisa avaliar, começar o tratamento e ser reavaliado. Asma é isso, a gente avalia e reavalia. Então, é extremamente importante ter isso. Então, quando a gente fala que hoje, essa live das mamães, é justamente também entender quando a criança está apresentando piora dos sintomas da asma para a gente poder agir precocemente. Então, entender também que às vezes a gente agir sozinho não consegue às vezes. Então, a gente precisa aprender quando a gente não deixa a criança em casa, quando a gente precisa levar ao hospital, né? Então, tudo isso é importante para mudar a história de vida da asma e da história de vida do seu filho. Então, entender que às vezes não dá para você fazer o tratamento em casa, você precisa ir ao hospital. Então, realmente, é muito importante entender isso. Então, é muita coisa, realmente, muitos cuidados para a gente falar aqui. E isso não estou falando, gente, de conhecimento médico, não. Isso é conhecimento que qualquer mãe de asmático, precisa ter para mudar a história de vida do seu filho, né? Então, é justamente, então, para a gente poder falar aqui de tudo isso, é muita coisa, é muito detalhe, né? Então, é justamente por isso que eu preparei um treinamento. Tem um treinamento, né? Entre várias outras coisas nesse treinamento, você aprende tudo o que você precisa saber para controlar a asma do seu filho, né? Mas no momento, as inscrições estão fechadas, certo? Mas assim, é um treinamento super completo que realmente
para você mudar a história de vida do seu filho. Então, olha só, uma outra pergunta que surgiu foi